Evangelho escrito por Lucas, capítulo 15, Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. E assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo de forma irresponsável. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar dos porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra e eu aqui passando fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, o seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois o meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra nos dada, a tua santa, viva, poderosa e eficaz palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor fale conosco uma porção generosa de revelação aos nossos corações, nos dando, Senhor, como sempre o Senhor nos dá, iluminação, entendimento, capacidade de discernir os nossos passos e com isto andarmos seguros num caminho de retidão, de justiça que glorifica o teu nome. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. O Evangelho de Lucas carrega no seu título o nome do autor. E Lucas não escreveu apenas o Evangelho de Lucas, mas escreveu também o livro de Atos, o qual ele não deu nome. E cerca de 150 anos depois de ter sido escrito, alguém colocou então esse título de Atos dos Apóstolos. E Lucas tinha algumas características interessantes a respeito da sua formação e curioso em relação ao que ele faz, porque Lucas era um médico grego. Não era como de costume, ou não era comum naqueles dias, os gentios estarem se manifestando em serviço ao reino de Deus ainda. O povo que estava se convertendo era predominantemente judeus. Os apóstolos eram todos de Israel. E Lucas, sendo um médico, resolveu pesquisar sobre os acontecimentos. Lucas, por ser um médico, era naturalmente cético, todavia não incrédulo. E existe uma diferença entre ceticismo e incredulidade. A incredulidade é a convicção da inexistência. O ceticismo é a dúvida. Enquanto o incrédulo tem a convicção de que Deus não existe, o cético tem dúvida se Deus existe, todavia está aberto a descobrir, a pesquisar. Por meio da ciência, da filosofia ou de uma experiência, está disponível para que a sua dúvida seja sanada. E Lucas certamente se converteu a partir disto, do ceticismo natural a todos aqueles que lidam com a ciência, os gregos que procuravam ao tempo de Cristo a sabedoria e o conhecimento das coisas. Diz ele mesmo no início do seu evangelho que ele fez uma pesquisa aprofundada. Ele procurou cuidadosamente
fazer um relato ordenado, e ele destina o seu livro a um tal de Teófilo, que os estudiosos vão divergir em relação a quem ele era. Alguns acreditam que ele era um nobre, uma autoridade romana, alguém muito importante naquele império que dominava Israel e todo mundo naquela época, porque ele se refere a Teófilo como excelentíssimo, provavelmente um título de nobreza, de autoridade, de governo. Outras pessoas acreditam que Teófilo poderia ser um financiador, um investidor da pesquisa de Lucas, porque Lucas fala que ele dedicou-se a fazer uma pesquisa aprofundada, escrevendo um relato ordenado dos fatos, das coisas que aconteceram, para que Teófilo tivesse certeza daquilo que lhe foi ensinado. Uma pesquisa custa dinheiro. Lucas escreveu o seu evangelho por meio de entrevistas, de procurar cada protagonista, cada testemunha ocular, cada pessoa que está no livro de Lucas foi entrevistada por ele. Lucas rodou todo Israel pesquisando para fazer o tal relato que ele encaminha a Teófilo. Isso custou dinheiro, certamente. Isso demandou de muitos recursos. Mas há quem acredite também que Teófilo não era uma pessoa, mas de forma geral Lucas colocou um nome, porque Teófilo significa amigo de Deus. Então ele disse de forma geral para muitos cristãos, simpatizantes e leitores da carta: excelentíssimo amigo de Deus. Eu fiz questão de fazer uma pesquisa ordenada, aprofundada, para fazer esse relato das coisas como elas foram, como elas aconteceram, para que você tenha certeza do que você tem aprendido, lhe está sendo ensinado. Então, a primeira coisa que precisa ficar claro aqui é que Lucas está escrevendo as coisas na ordem dos fatos como elas aconteceram. E em Lucas capítulo 15, o fato era: Jesus estava pregando as boas novas do reino, e diz a palavra que todos os publicanos e pecadores estavam sendo convertidos e estavam seguindo Jesus. E porque aquilo estava acontecendo, os mestres e fariseus daquela época estavam criticando Jesus, porque ele comia, bebia, se assentava e recebia publicanos e pecadores. Nos dias de hoje, isso continua acontecendo, infelizmente. Eu já ouvi relatos, por exemplo, de pessoas de religião tradicional na nossa cidade, que muitas vezes se referem ao CI como a igreja da porta larga. E assim falam não porque o evangelho é deturpado, pelo contrário, quem está dentro sabe que a porta é estreita, que o caminho é apertado, que a palavra não muda, que aquilo que é doutrina bíblica é irrevogável. Todavia, somos uma igreja evangelística de portas abertas, sim, para receber todo e qualquer que tenha ainda que curiosidade em ouvir a palavra. E muitos estão se convertendo, e eu não diria de forma ingênua ou ignorante, mas de forma desonesta, porque conhecem a palavra, conhecem a verdade, sabem que o que está sendo pregado é a verdade, mas porque são pessoas que não têm o estereótipo da religião, daquilo que nós professamos como modelo de caminhada e de como devemos nos comportar, muitas vezes criticam. Faziam isto exatamente com Jesus, então se fazem conosco também. Glória a Deus, estamos sofrendo os sofrimentos de Cristo. Agora, uma coisa é certa: Jesus declarou a todos que lhe procuravam: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados. Jesus estava falando do cansaço de viver uma vida dissoluta, e estava falando da sobrecarga do pecado. Venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar de vocês
todo esse cansaço e sobrecarga. De que forma? Aprendendo de mim, que sou manso e humilde de coração, e uma vez que vocês aprenderem e praticarem o que eu ensino, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. O que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando o seguinte: venha como você está, mas se você vier como você está, esteja você como você estiver, se você abrir o coração para o meu ensino, você será transformado pelo poder de Deus, que é o Evangelho, para a salvação de todo aquele que crê. Este é o princípio elementar do Evangelho. Jesus sentava com publicanos, sentava com pecadores, sentava com gente estranha, com gente esquisita. Todavia, a sua santidade os santificava, a sua verdade os libertava, o seu ensino, o seu amor os constrangia, a sua bondade conduzia ao arrependimento. Mas os fariseus criticavam, e quando eles começaram a criticar, Jesus conta então 3 parábolas, na ordem dos fatos. A primeira parábola, Jesus fala da ovelha perdida. Ele estava falando para os fariseus, ele estava falando para aqueles que conheciam a verdade. Ele estava dizendo para eles se conscientizarem da importância, da misericórdia, da palavra, do Evangelho, das boas novas do reino de Deus. E ele dizia: um pastor tinha 100 ovelhas, uma ovelha se perdeu, e ele, deixando as 99 no aprisco, foi em busca daquela ovelha que havia se perdido, e procurando-a diligentemente até encontrá-la, coloca nos seus ombros e feliz volta para casa, e contente chama então os seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, porque a minha ovelha estava perdida e foi encontrada. E aí Jesus fecha o entendimento dizendo: portanto, assim é nos céus, há maior alegria nos céus por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Jesus estava dizendo para eles: vocês precisam se alegrar com as pessoas que estavam perdidas e foram encontradas. Vocês precisam se alegrar com pessoas que se perderam na caminhada e foram encontradas pelo amor, pela graça, pelo Evangelho, por alguém que disse: vou buscar, vou clamar a Deus, vou até encontrar, e trazendo para dentro se alegram, ao invés de criticarem. Deixa eu contar um exemplo prático que você vai entender o que eu quero dizer. Quando nós começamos esse ministério, lá na primeira casa, no primeiro prédio, eu ainda fazia um programa de rádio, e o programa de rádio tinha uma entrada dentro dos presídios da cidade. Então todos os dias a pregação que eu estou fazendo aqui ia para os presídios, as pessoas lá dentro ouviam, e muitos, ouvindo a palavra naquele lugar de vulnerabilidade, se arrependiam, procuravam se consertar com Deus. E eu recebia todas as semanas cartas escritas com caneta Bic vermelha, porque lá só pode escrever com caneta vermelha, e escreviam, e as cartas vinham para mim já mexidas, abertas, porque ao sair do presídio, aqueles que controlam, os carcereiros, os policiais que lá estão, eles precisam abrir e ler para saber se aquela carta tem um destino mesmo legal, ou se é algum tipo de crime, de recado para alguém que está lá fora. Então eles fazem isso. Mas as cartas chegavam, e era comum até eu estar na porta da igreja, como eu sempre tenho esse hábito, estar recebendo as pessoas, e alguém chegar para mim e dizer assim: olha, eu estou aqui hoje, mas eu estou saindo de 7 dias, porque eu estava preso, e eu ouvi a palavra, e a palavra começou a falar no meu coração, e eu comecei a sentir a necessidade de mudar de vida, e eu quero mudar de vida, eu vou voltar para lá. Ora por mim, para que eu tenha força de permanecer o tempo que eu tenho que passar, até que eu pague a minha dívida à sociedade. Mas quando eu sair de lá, eu quero ser um novo homem, quero ser uma pessoa nova. Era muito comum encontrar pessoas que diziam assim: eu estou de condicional, e agora eu quero começar a frequentar a igreja, eu quero começar a estar nos cultos, não posso ficar até as 10 da noite, preciso sair um pouco mais cedo, tem algum problema? Não, pode vir. Um dia, uma pessoa estava na igreja, e essa pessoa, ela era conhecida na cidade, e ela cometeu um crime, e ela pagou pelo seu crime, e ela ficou todo o tempo que devia ficar presa,
E lá dentro ela começou a ouvir a palavra, e ela começou a ser tocada pela palavra. E quando ela saiu, ela resolveu vir na igreja. E ela veio, estavam num culto, como hoje, nós estávamos pregando a palavra. No final do culto eu me lembro que essa pessoa veio, se ajoelhou, chorou, se entregou para Jesus, tentou se conciliar, se consertar com Deus. E para mim, como pastor, é a alegria do coração, é ver alguém que estava perdido ter sido encontrado, acreditar que aquilo ali é sincero, que aquilo ali é uma tentativa de recomeço, de mudança de vida, acreditar que é possível sim uma regeneração. A Bíblia diz que nos foi dado um ministério de reconciliação, reconciliarmos as pessoas com Deus, sejam elas quem forem. Pois bem, aquele culto foi um daqueles cultos que eu fui para casa feliz. Que legal, né? Poxa, a gente está vendo que o poder da palavra, olha como a palavra toca, olha onde vai a mensagem, a gente não faz ideia de quantas pessoas estão ouvindo. Cheguei em casa, fui abrir a rede social, de repente eu vejo uma foto de uma pessoa que tirou uma foto assim, daquela assim, meio assim, agente secreto, paparazzi, e postou embaixo assim: aprontou o que aprontou, agora vai para a igreja. Saiu de dentro da igreja. Alguém que estava dentro da igreja tirou uma foto para criticar, descredibilizar, desacreditar que aquilo que aquela pessoa estava fazendo era sincero e uma tentativa de mudança de vida. Na hora me veio aí um fariseu entre nós, miserável, um dito mestre da lei, se achando uma casta superior, julgando intenções e corações que só Deus pode sondar, porque a nossa responsabilidade é pregar. Ali eu vivi na pele isso que Jesus vivia, de estar anunciando, de estar pregando, de estar recebendo publicanos, de estar recebendo pecadores, e um bando de fariseu andando atrás criticando. Quando Jesus chama Mateus, por exemplo, você já leu o evangelho de Mateus? Mateus é o mais judeu de todos os evangelhos. De todos os evangelhos, Mateus é o que mais representa e resguarda a força da lei, que Jesus cumpriu plenamente. O evangelho de Mateus inteiro é dizendo sobre milagres e dizendo tal como foi dito no profeta tal, tal como foi dito no profeta tal, ou seja, fez um trabalho extraordinário de trazer à memória ao povo judeu as profecias que antecederam a vinda de Jesus. Era um publicano, que quando Jesus passou na coletoria de impostos e viu ele trabalhando, disse assim: larga tudo e vem me seguir. E ele, abandonando tudo, veio lhe seguir. E a primeira coisa que Mateus faz é uma festa na sua casa com todos os seus amigos publicanos e pecadores, e Jesus foi lá, e os fariseus também, para criticar. Ô raça difícil de lidar. Mas Jesus tem uma paciência dizendo assim: eu não quero que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Entenda uma coisa: há mais alegria nos céus por um pecador imundo e sujo que chega todo bagunçado na sua vida e realmente se arrepende, do que por todos nós que já nos arrependemos e estamos salvos em nome de Jesus. Os céus se alegram com rendição, e nós deveríamos representar o céu nos alegrando igualmente. Pior coisa que tem é um crente que não acredita que alguém pode ter sido transformado. E eu vou dizer mais: haverá juízo sem misericórdia para aqueles que não foram misericordiosos. Nunca se esqueça da onde o Senhor nos tirou. Nunca nos esqueçamos do que Deus fez por nós, porque de algum atoleiro o Senhor nos tirou, todos nós. Jesus disse: pelas nossas palavras nós seremos condenados, e pelas nossas palavras nós seremos absolvidos. Em algum momento todos nós necessitaremos de um ato de misericórdia, seja da parte de Deus ou de alguém em nome do Senhor. E naquele dia será julgado o nível de misericórdia que nós tivemos com aqueles que estavam tentando se levantar e nós não demos a oportunidade, senão com ações, com uma língua maldita. Gente que está tentando se levantar e de repente a gente vai falar e alguém já diz: não, ei, fulano de tal, Jesus, não, larga, que isso aí não tem jeito.
Já dizia aquela música poética, extraordinária, uma letra assim fenomenal e profunda: pau que nasce torto não se endireita, né? Esqueceram que Jesus é carpinteiro. Ele faz, Ele transforma, Ele pode. E a nossa responsabilidade é receber. Então, se querem chamar de porta larga, no sentido que recebe a todos, chamem, não tem problema. Se não tiver a oportunidade de transformação aqui dentro, terá onde? Me explica. Se a palavra confrontando e tocando e levando a um lugar de reflexão e de profundo arrependimento não for ministrada, aonde mais será ministrado? Jesus conta a parábola da dracma perdida, que é igualmente o mesmo conceito. Todavia, na parábola da dracma perdida, Jesus está falando de valores que se perdem dentro, de gente que é valiosa, de gente que é preciosa, de gente que é importante, de gente que faz, de gente que já fez, de gente que tem conteúdo. Todavia, dentro de casa muitas vezes se perdem, seja por causa dos excessos das nossas atividades, dos nossos métodos, das nossas responsabilidades. Eu sempre falo muito isso, para nós cuidarmos, para que a atividade que é intensa assim no reino de Deus não se transforme num ativismo, porque a gente não entre num automático. Nós aqui na igreja temos uma preocupação de fazermos a nossa agenda ministerial de março a novembro. Você pode reparar, todos os cursos, toda a intensidade do ministério acontece de março a novembro. De dezembro a fevereiro a gente segue com os cultos tradicionais, normais, mas a gente alivia a pressão e a responsabilidade exatamente para dar às pessoas uma consciência da importância do seu lar, da sua casa, da sua família, um descanso necessário para revigorar o espírito e voltar com mais força ainda, ao invés de extrair todo o tempo, em todo momento, tudo que a pessoa tem, ao ponto de que ela tem uma vida curta ministerial, porque ela se esgota. E quantas pessoas a gente já percebeu no âmbito religioso, ministerial, que se dedicaram profundamente ao Senhor, à obra do Senhor, mas caíram nesse ativismo, e nem por maldade, mas se distraíram nisso quando viram seus filhos estavam perdidos, a sua casa estava perdida, o seu casamento estava balançado, problemas graves, que o Senhor nunca pediu para a gente fazer esse tipo de sacrifício. Dracmas que se perdem dentro. E aí é importante que a gente siga o exemplo de Jesus, pararmos tudo, porque foi isso que a mulher fez. Quando ela perde a dracma perdida, quando ela perde a dracma dentro de casa, das 10 ela perde uma, a Bíblia diz que ela para tudo, ela acende a luz e ela começa a varrer a casa e procurar atentamente até que ela encontre. E encontrando, ela se alegra por ter encontrado, chama as suas vizinhas e amigas e dizem: alegre-se comigo, porque a minha dracma estava perdida, mas agora eu a encontrei. E aí Jesus termina dizendo: a maior alegria dos anjos nos céus por um pecador que se arrepende. O céu faz festa quando alguém se converte. O céu faz festa quando alguém se conserta. O céu faz festa não apenas quando pessoas que nunca ouviram o Evangelho, se perderam na sua insensatez e são encontradas pelo pastor maravilhoso que é Cristo, mas os céus também celebram quando gente que tem ministério, tem história, tem vida com Deus, mas caiu, tropeçou, se perdeu dentro de casa e é reencontrado também, porque tem muito valor. Dom e chamado é irrevogável, o teu ministério é irrevogável, o que você já fez para o Senhor, glória a Deus, prova quanto valioso e valiosa você é. Todavia o teu ministério ainda não acabou, a tua chamada ainda não acabou, a tua capacidade de ser valioso e valiosa e continuar agregando valor ao reino não acabou. E se for necessário, o que vai acabar é o nosso projeto por um momento, é o nosso ministério por um momento, é a nossa atividade por um momento, para que a gente pare tudo, acenda a luz e vamos procurar os valores que temos dentro de casa e estamos perdendo. Vida vale mais do que obra. A vida humana vale mais. Quem você é vale mais do que aquilo que você faz. Se você não sabe disso, o Senhor está te dizendo hoje.
Quem você é para mim vale mais do que aquilo que você faz. O que você faz é bom, me glorifica. Mas se for para eu te perder, porque você está fazendo o que faz, para. E seja restaurado primeiro. Porque vale mais quem você é do que aquilo que você faz. Às vezes eu vejo pessoas feridas, machucadas, que precisam de um tempo de restauração, mas ao mesmo tempo elas são servas, elas têm um coração de servo, de dedicação, elas querem fazer. E eu digo assim: calma, relaxa, melhora primeiro, te restaura primeiro, conserta primeiro o teu coração. E eu não estou falando de pecado, não estou falando de imoralidade, eu estou falando de gente boa, que não tem o que depõe contra, mas aqui dentro tem ferida aberta que precisa fechar. Melhora primeiro, para você fazer com alegria o que você faz, para você fazer com amor o que você faz, para você estar plenamente restaurado. Você não vai deixar de fazer, porque você é árvore frondosa, você é árvore frutífera, você é aquela árvore do Salmo número 1, você é aquele que medita na palavra do Senhor de dia e de noite, você é aquele que está nas águas que correm do trono de Deus. Então, portanto, você vai frutificar no tempo certo, as suas folhas não murcharão, e tudo quanto você fizer vai prosperar até o último dia da sua vida nessa terra, mas será com saúde em nome de Jesus. E aí Jesus conclui com esta parábola, falando do pai que tinha 2 filhos, um mais velho que ficou em casa e o mais novo que saiu de casa. E eu quero me atentar somente ao filho mais novo, que chegou para o pai e disse assim: pai, me dá a minha parte da herança, porque é meu direito e eu quero. E a Bíblia diz que o pai lhe deu a sua parte da herança. Todavia, herança é algo que você deixa como um bem, como um patrimônio, como um dinheiro, como riquezas. Alguns deixam até dívidas como herança, mas vindo da parte de Deus, o que Deus deixa são bênçãos que acrescentam e não tiram e não trazem dores. Herança é tudo isso que de acúmulo de riquezas o nosso pai construiu e na sua morte deixou. Herança é algo que você deixa depois que você morre, mas infelizmente muitos filhos estão exigindo herança de pai vivo, sepultando no seu coração a vida do seu pai. Ou seja, o que você tem me interessa, quem você é tanto faz. O que você pode me dar faz sentido. Quem você pode ser, para mim não importa. Existe esse tipo de relação com o pai biológico, com o pai natural. Relações entre pais e filhos que são enfermas, porque se perderam na importância do relacionamento. Mas existem também aqueles que se relacionam com Deus dessa forma, talvez como um reflexo. O texto não vai dizer que foi isso que aconteceu, mas há de se abrir um parênteses e fazer uma conjectura, porque é possível que isso aconteça. Pais que infelizmente valorizaram demais os presentes e não reconheceram a importância da presença, e geraram no coração dos seus filhos um entendimento que importa o que o pai me dá, e a presença não vale tanto. E agindo dessa forma, o que me interessa é a herança, quando na verdade o de mais valioso nós podemos deixar para os nossos filhos é legado. Coisa boa você poder ter herança e legado, isso é o auge da sorte. Mas mais importante do que herança é legado. Legado não depende de dinheiro, herança é o que você deixa, o que eu deixo para eles. Legado é o que eu deixo neles. Se você tiver só herança, sem ter sido construído um legado dentro do teu coração, a herança será gasta. Ainda que seja uma herança muito abastada, muito rica, talvez você não dê conta de gastar na sua vida, mas os seus filhos serão pobres, porque a herança acaba. Você já ouviu aquele ditado: vô rico, pai nobre, neto pobre?
Quando você olha para as gerações, famílias centenárias, que outrora tiveram muito poder, você nota isso em muitos casos. Vô rico, pai nobre, vô construiu, pai usufruiu, o neto chupou dedo. Porque foi dado herança, mas não foi dado legado. Com legado você constrói infinitamente mais do que o teu pai e a tua mãe foram capazes de construir. Por outro lado, você vê muitas vezes pais operários, mãe faxineira, gente simples, que não teve condições financeiras de fazer os maiores sonhos da sua vida, ou de dar grandes coisas para os seus filhos, todavia se esforçaram para dar educação, para dar princípio, para ensinar valores, e aqueles filhos se formaram grandes homens e mulheres na sociedade, e eles, além de legado, estão construindo riqueza, porque é isso que importa, isso é o mais valioso, é isso que o Senhor nos chama a nós fazermos hoje pelos nossos filhos, trabalharmos sim, construirmos sim. A palavra ensina que os pais ajuntam para os seus filhos, coisa boa, e eu oro por isso, é morrer de tal forma que pelo menos um lugar para os meus filhos terem segurança eu possa ter deixado para eles. Todavia, o mais importante que eu posso deixar é o legado. Eu vivi isso na minha vida. O meu pai deixou herança e legado. A herança foi roubada. Quem conhece a minha história sabe. Eu teria, porque hoje está no passado, uma herança aproximada de uns 20 milhões de reais. Não herdei um centavo, porque foi roubado. Mas o meu pai também deixou legado. E por causa do legado que ele deixou sobre a minha vida, do monturo, o Senhor começou a me levantar. E eu não tenho medo do amanhã, porque eu sei que o que Ele me deixou é capaz de construir valores. E essa é a nossa responsabilidade como filhos, sustentar o legado que recebemos. E como pais, mais do que deixarmos para eles, deixarmos neles. E principalmente corrigirmos, se possível, a nossa relação entre pais e filhos. Porque o texto vai dizer que esse filho resolve pedir, ele matou o seu pai no seu coração, dizendo: pai, me dá a minha herança, porque para mim está morto, para mim, eu quero viver a vida em outro lugar, eu quero cuidar da minha vida do meu jeito, eu quero só o que me é de direito. E tem muita gente que lida assim com Deus, se relaciona assim com Deus. Importa o que Deus pode me dar, as suas bênçãos, glória seja o nome dEle, quero todas elas, a sua instrução não me interessa, o relacionamento com Deus não me interessa, a fidelidade, a intimidade, não, me interessa o que Ele pode me dar, quem Ele é, tanto faz. Isso gera um desequilíbrio emocional ao ponto de que tudo o que nós vamos fazer vai terminar em irresponsabilidade. Esse jovem, porque fez isso, a Bíblia diz que ele foi viver muito longe do seu pai. Em outras palavras, muito longe da sua essência, muito longe da sua origem, muito longe do seu propósito, porque só lhe interessava o que o pai podia lhe dar, e começou a gastar tudo de forma irresponsável, de forma dissoluta. Tem gente que hoje, tudo que faz dá errado, tudo que faz é irresponsável, tudo que faz é de forma dissoluta, e isto tem a ver com uma paternidade mal resolvida. Com uma consciência da importância da paternidade que teve, e uma resolução desses traumas e problemas que lá no passado fizeram de alguma forma sepultarmos os nossos pais dentro do nosso coração, porque talvez não entendemos que eles não nos terem dado tudo que desejávamos não significava dizer que eles não deram tudo que podiam, ou
não entendermos que apesar deles não terem sido perfeitos, talvez a vida que eles viveram foi muito pior, e eles na verdade evoluíram, não tanto quanto esperávamos, mas evoluíram em relação ao que viveram. A paternidade deles talvez foi muito pior, a forma como foram criados talvez foi muito pior, e eles tentaram de alguma forma, como todo pai e toda mãe assim o faz. Eu me lembro que quando os meus filhos nasceram, o mais velho, o do meio, eu tenho 3 filhos, sempre vem aquele pensamento: eu não quero errar onde o meu pai errou, eu quero tentar ser um melhor, porque as coisas que eu sei que não me fizeram bem, eu quero tentar não ser semelhante. Uma coisa é você tentar aperfeiçoar, porque nós somos chamados mesmo para sermos melhores. Os nossos pais preparam um caminho para a gente se tornar melhores do que eles. Não há nada mais honroso para um pai e para uma mãe do que ser superado pelos seus filhos. Ninguém torce para você ser melhor do que ele, ninguém torce, só o teu pai e a tua mãe. Teu pai e a tua mãe são os únicos seres que, se você superá-los, ficarão felizes com isso. E tentamos superar os nossos pais em muitos. Uma coisa é você entender isso, outra coisa é você guardar rancores ao ponto de você começar a se perder, porque você não está resolvido na paternidade. Esse jovem, porque não estava resolvido com a sua paternidade, começou a gastar tudo de forma irresponsável. E assim ele foi, até que ele chegou num fundo de poço, até que ele chegou no mais baixo nível que alguém pode chegar em relação à sua vida, de forma moral, financeira, em todos os aspectos. Jesus cita que aquele jovem foi cuidar de porcos. Para o povo judeu, o porco era um animal impuro, de modo que eles não passavam perto. Eles criavam gado, eles criavam ovelhas, mas eles não criavam porcos, porque porcos na lei do Senhor era um animal extremamente repulsivo. E aquele jovem chegou àquele ponto de cuidar de porcos, um judeu querendo comer a comida dos porcos, de tamanha fome que ele estava sentindo e necessidade. Fundo do poço, o mais baixo nível da degradação e da humilhação. A mensagem de hoje talvez sirva para alguns de nós que estamos mensurando nos afastarmos da casa do Pai. Porque a ida literal, a partida geográfica, é uma consequência de uma partida que aconteceu primeiro no coração. Nós só saímos de lugares geograficamente depois que nós saímos desses lugares emocionalmente. Primeiro o coração vai, primeiro uma seta inflamada vem, primeiro uma ira toma conta, primeiro uma raiva toma conta, e motivado pelos sentimentos errados, nós começamos a fazer planos. E aí decidimos ir. Quando nós vamos, é apenas uma manifestação e expressão de algo que já aconteceu muito antes. Só que esse tipo de sentimento que nos motiva a tomar decisões desta forma, nos leva a gastarmos o que nós temos de mais precioso de forma irresponsável. E graças seja dado ao Senhor quando Ele nos avisa no início, quando aquela setinha inflamada é lançada, quando talvez a gente já até olhou para o pai e disse assim: ó pai, tchau, estou indo. Talvez a gente já até passou da porteira do sítio do pai, talvez a gente até já andou algumas milhas, mas ainda estamos, se tivermos humildade e reconhecermos a palavra do Senhor sobre nós, muito longe de parar naquele lugar de humilhação total. Podemos voltar agora, podemos colocar a mão na consciência agora, ou talvez em algum caso já está literalmente naquele fundo de poço, cuidando de porcos, mas ainda assim vivos, e se há vida, há oportunidade. E aquele jovem naquele lugar, quando ele começou a perceber, ele disse a si mesmo: na casa do meu pai, até os servos têm o que comer. Ou seja, eu criticava o meu pai, eu tinha raiva do meu pai, eu não entendi o que o meu pai me fazia, mas agora olhando de fora eu vejo que até com estranho ele é justo, até com estranho ele é honesto, até com pessoas que não podem lhe fazer nada, é uma pessoa do bem.
é uma pessoa que honra a sua palavra, é uma pessoa que, e eu não entendi muita coisa, resolvi me revoltar. A Bíblia diz assim: honra o teu pai e a tua mãe, para que tudo te vá bem e tenhas vida longa nessa terra. É um princípio elementar de prosperidade, de vida boa e longa. Honrar pai e mãe. Aquele jovem fez o que de melhor pode acontecer conosco, para que tudo seja regenerado. O que foi? Levar um tombo, dar com a cara no chão, todavia caindo dentro de si. Não existe tombo melhor que nós podemos ter do que aquele tombo que a gente cai para dentro de nós. Aquele tombo que a gente cai dentro dos nossos pensamentos, aquele tombo que a gente cai no interior, caindo em si, diz a palavra. Ele disse: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Isto é o que o Evangelho chama de arrependimento. É quando nós caímos dentro de nós e os nossos pensamentos equivocados são transformados. É quando tudo aquilo que a gente jurava ter certeza, de repente a gente cai dentro de nós e começa a refletir e vê que estávamos errados de verdade, e a nossa mentalidade muda. Quando a mentalidade muda, a transformação acontece. Havia um filósofo que dizia assim: eu penso, logo existo. Porque de fato, pensamentos vão levar comportamentos, e comportamentos vão levar a resultados. Por isso que o Evangelho, ele não começa de fora para dentro, ele começa de dentro para fora. Ele começa transformando a nossa mentalidade. Não se deixem conformar-se com esse mundo, mas transformem-se pela renovação da vossa mente. E uma vez que a sua mente é renovada, seremos capazes de comprovar e experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Caindo em si é o melhor tombo que alguém pode levar. Botando a mão na consciência e dizendo: meu Deus, na casa do meu pai tem abrigo, na casa do meu pai tem nutrição, na casa do meu pai tem tudo que é necessário, na casa do meu pai. Levantar-me, depois que cai, tem que levantar, meu irmão. Caiu, levanta agora. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi. E depois de ter refletido sobre isso, a Bíblia diz que ele levanta e se toma de novo no caminho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existem situações da nossa vida que depois de cairmos em nós, precisamos nos levantar. Não há outra solução. Levante-se. Só que ao caminhar, em alguns casos, não é ir para frente não, é voltar atrás. É voltar atrás para reconstruir aquelas pontes que nós derrubamos. É voltar atrás para reconciliarmos aquilo que pode ser reconciliado. Consertarmos aquilo que ainda tem conserto. Antes de pensarmos em ir adiante, voltar atrás e ressuscitar pelo nome de Jesus e pelo poder do arrependimento, cadáveres que deixamos na beira do caminho, relacionamentos que acabaram, pessoas que foram feridas, gente que foi entristecida. Ter a hombridade e a humildade de fazer um caminho de volta, consertando aquilo que nós deliberadamente estragamos, porque estávamos mal conosco. Não era nem um desejo perverso, era alguém desequilibrado, era alguém mal resolvido, criando problemas, e caindo em si, volta atrás. Eu me lembro quando eu me converti, o Espírito de Deus começou a me levar a pensar em pessoas que eu feri no meio da caminhada, e eu comecei a pedir a Deus oportunidade. Senhor, me dá oportunidade de pedir perdão, voltar atrás para pedir alguns perdões que precisam ser pedidos. Me dá essa oportunidade. Eu me lembro que Deus preparava oportunidades de forma mais inusitada. Às vezes ia num restaurante, entrava no restaurante e de repente encontrava fulano de tal, e o Senhor dizia: é agora. Coisas que a gente precisa reconciliar e consertar, como são importantes.
com Deus são a oportunidade, é a oportunidade que Ele nos dá de voltarmos a usufruir de todas as coisas. Presta atenção, quando aquele jovem cai em si e resolve voltar, diz a Bíblia que quando ele começou a voltar, o seu pai de longe o viu. E quando o seu pai o viu, correu na direção dele, o abraçou e o beijou. Quando ele se arrependeu no seu coração e levantou-se e decidiu voltar, antes dele chegar aonde ele precisava chegar, o Senhor chegou nele. É isso que acontece conosco, você sabia? Talvez você tenha dito assim: preciso ir na igreja, preciso voltar, preciso congregar, preciso me consertar com Deus. E aí você está aqui hoje com esse coração, com essa intenção. Mas deixa eu dizer para você, você não chegou aqui para encontrar o Pai. O Pai já te encontrou quando você decidiu voltar. Ele foi lá te buscar, você já veio com Ele de casa. Você está no lugar do relacionamento, você está no lugar da comunhão, você está no lugar do usufruto, mas você não encontrou o Pai aqui. O Pai já te encontrou no meio do caminho, porque Ele já te viu quando você se arrependeu genuinamente. O Senhor não rejeita um coração contrito e quebrantado. E aquele jovem então chega na presença do Pai, e aí sim ele fala, ele diz o que ele tinha pensado: Pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Note que todas as vezes que nós pecamos contra pessoas de Deus na nossa vida, nós estamos pecando primeiro contra o céu. A tua mulher é uma mulher de Deus, foi Deus quem te deu de presente. Todas as vezes que você peca contra ela, você peca primeiro contra o céu. A Bíblia diz que inclusive as nossas orações não são ouvidas e respondidas enquanto nós não tratarmos direito a nossa esposa. Porque quando nós pecamos contra uma pessoa de Deus na nossa vida, nós estamos pecando primeiro contra o céu. Esse marido, esse pai que Deus te deu, esse homem que não é perfeito, porque apesar de ser um homem de Deus, continua sendo um homem, tem as suas falhas, tem as suas dificuldades. Mas talvez chegue em casa com aquela bota suja, já leva uma bronca quando chega, não está vendo que eu limpei a casa toda? Pois é, aquela bota talvez esteja suja, porque estava trabalhando o dia inteiro para botar pão sobre a mesa. E quando nós pecamos contra as pessoas de Deus na nossa vida, nós estamos pecando primeiro contra o céu. Aquele jovem teve essa revelação. Tem um monte de gente fazendo isso. Quer ver contra irmãos? Gente de Deus que traz uma palavra de Deus para a nossa vida, que é instrumento de Deus, que em algum momento orou por nós, que em algum momento teve uma palavra que a gente precisava ouvir. Nós estamos desfrutando de prosperidade e de bênçãos, que Deus usou alguém para trazer essa palavra sobre a nossa vida, e a gente está falando mal dessas pessoas, e a gente está criticando, e a gente está com raiva delas, porque elas são gente, são de Deus, mas são gente, porque elas não estão cumprindo ou nos satisfazendo em todas as nossas demandas e réguas e níveis que nós estabelecemos. Todavia são pessoas de Deus. Pecamos primeiro contra o céu. Aquele jovem teve essa revelação, só que ele confessou isso, e aí acontece algo poderoso. Quando alguém se arrepende genuinamente, o Senhor vai na direção dela. Quando alguém confessa os seus pecados ao Senhor, o Senhor se apressa em restituir tudo que ela perdeu. Guarda o que eu estou te dizendo. Quando há um arrependimento genuíno, o Senhor vem na nossa direção. Quando há uma confissão do nosso pecado sincero, o Senhor se apressa em restituir tudo o que perdemos. Quando aquele jovem chega para o pai e diz assim: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, dá-me um lugar entre os teus empregados. O pai não diz nada para o jovem. O pai não diz assim: é verdade, bem feito, levar, fizesse o que fizesse, pagasse pelo que pagasse. É assim que acontece com o filho desobediente. Foi isso que o pai fez? O pai, depois de ter o abraçado e o beijado, porque viu o arrependimento sincero, e vendo a confissão e ouvindo a confissão do filho, o pai disse aos servos, que é a representação dos anjos, que a Bíblia diz que são aqueles que sobem e descem trazendo as bênçãos celestiais sobre a nossa vida. O pai disse: depressa, não é depois, é agora, depressa, coloque roupas novas e limpas nele.
Coloque um anel no seu dedo, coloque sandálias nos seus pés, mate o novilho gordo que está guardado, cevado, e vamos fazer uma festa, porque o meu filho estava morto e agora vive, estava perdido e foi achado. E tudo isso com pressa, pressa em restituir, pressa em colocar novamente no lugar. Se fosse na religião, ia dizer assim: agora ficam 5 anos no banco para você aprender. Em Deus ele diz assim: os campos estão brancos, grande é a obra. Eu estava esperando pelos ceifeiros da última hora, e os meus filhos são os privilegiados. Depressa, vai viver o que você foi chamado para viver. Pega essa roupa suja, joga fora, traz uma roupa limpa. É Paulo dizendo aos Efésios no capítulo 4: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, e a serem revestidos do novo homem criado para ser a semelhança de Deus, em justiça e santidade proveniente da verdade. Agora sim, voltou atrás, se arrependeu, caiu em si, reconheceu o seu erro, reconstruiu as pontes, consertou o que podia ser consertado. Agora sim, as coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Um novo tempo, um novo momento. Filho, sentado na mesa com roupas limpas, um anel no dedo que é símbolo de governo e de autoridade. É o pai dizendo: a partir de agora você está sendo restituído a governar sobre as minhas coisas comigo na sua vida o tempo inteiro. São os pés calçados. Paulo também vai explicar o que significa isso. É evangelho, é Efésios capítulo 6. Os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. De agora para diante, você não vai mais contar histórias tristes. Da agora para diante, você é testemunha viva da redenção, da reconciliação, do amor, da regeneração e da restituição que há no nome de Jesus. Portador de boas novas, portador de palavras benditas, portador de evangelho a partir de agora. Mata logo esse boi cevado e vamos fazer uma grande festa. Aqui é o símbolo da plenitude. O que Jesus disse em João 10? Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará o que? Pastagens. Porque o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham na plenitude. O boi cevado, o animal, o animal ali que eles comeram, é o símbolo da plenitude, da abundância, do que Jesus Cristo declarou: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. É o shalom de Deus. Daqui a pouquinho nós vamos terminar o culto e eu vou dar uma bênção sacerdotal que é tão poderosa e espiritual. Se você puder, já aprenda uma coisa aqui. Deixa eu abrir um parênteses: nunca vire as costas para o culto antes do culto acabar. Tem uma galera que termina a mensagem, já se levanta e vai indo embora. Não entenderam ainda a importância espiritual da bênção sacerdotal. Óbvio que talvez você tenha uma responsabilidade, você tem que sair. Deus sabe que você precisa sair. Outra coisa é achar que não, já precisei, eu já recebi o que eu queria, agora eu vou embora. A bênção sacerdotal daqui a pouco vai ser assim: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê. Quem fica aqui até o final ouve o que? Que te dê paz. O que é essa palavra? É o shalom de Deus. O shalom é a plenitude de Deus, é a prosperidade de Deus, é recurso para você fazer tudo o que você precisa fazer sobre essa terra. Todavia, recurso sem paz não é suficiente. Recurso sem saúde não é suficiente. Recurso sem bem-estar não é suficiente. E recurso sem segurança não é suficiente. O shalom de Deus são esses 5 elementos em um só. Eu te dou recurso, mas eu também te dou paz de espírito. Tem gente que só tem riqueza acumulada para o seu próprio sofrimento, não tem paz. Tem gente que tem dinheiro e não tem segurança, não consegue ter segurança naquilo que tem. Parece que está andando na areia movida e nem dorme. Quanto mais ajunta,
mais inseguro se sente. Nós vivemos num território, numa terra, graças a Deus, muito segura, abençoada. Muita gente vem de outros lugares do país para poder tentar usufruir daquilo que conquistaram, porque na sua terra não consegue, não tem segurança para isso. Jesus está dizendo o seguinte: aonde você estiver, você terá segurança para usufruir de tudo que eu vou te dar. Tem gente que tem dinheiro, mas não tem saúde, e está disposto a gastar tudo que tem para restaurar a saúde, e a medicina ainda não chegou no seu caso. O Senhor está dizendo: eu vou te dar plenitude, filhos da minha casa terão plenitude. Esse é o shalom de Deus, é o que Jesus está prometendo, é o que o pai está dando para o filho. E por último, vamos fazer festa, né? A vida é celebração. Se você não gosta de festa, o céu não é para você, sinto muito, porque o Deus que nós temos é festivo, é do auê, é da bagunça, é da alegria. Esse é o nosso Deus. Apocalipse capítulo 19 vai dizer que o casamento do Cordeiro é chegado. Alegremos-nos e regozijemos, porque o casamento é chegado, a sua noiva já se aprontou. Será uma grande festa o dia do casamento do Cordeiro com a sua noiva. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som como um vento forte e impetuoso, e todos foram cheios do Espírito Santo. Pentecoste era uma festa, até para morrer. Jesus escolheu morrer numa festa que é a Páscoa. Por isso nós chamamos o culto como hoje de celebração, porque nós nos alegramos no Senhor. E a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E por causa da alegria do Senhor, que é a nossa força, nós poderemos todas as coisas naquele que nos fortalece. É por isso que um culto como hoje, se você abrir o coração para a palavra, você é inspirado, inspirada, você se alegra, você se enche de esperança, porque a alegria do Senhor vai nos fortalecer. A celebração à vida, ao Senhor, a tudo que Ele faz, a gratidão de corações alegres. A Bíblia diz que até a oferta, Deus ama quem dá com alegria. Deus ama a alegria, e é o que o diabo tenta roubar de você o tempo todo. Ele não pode tocar em você, ele não pode tocar nas tuas bênçãos, ele não pode tocar no que Deus te deu, mas ele consegue, esse miserável, tirar a alegria do teu coração, de forma que você não usufrui do que você tem. Ele não rouba a bênção, mas ele rouba a alegria do usufruto. E aí você está sentado na casa do Pai, e de repente se vê entristecido, e começa a ter os pensamentos intrusivos que aquele filho teve. Eu acho que melhor mesmo eu pegar minhas coisas e ir embora daqui, porque a minha alegria se perdeu, a minha alegria foi corrompida. A alegria é uma característica do fruto do Espírito. Se você deixar o fruto do Espírito trabalhar no teu coração, por meio da sua palavra, por meio da comunhão, por meio das coisas de Deus, por meio da celebração, aquilo que você tem, por meio da gratidão ao pão, sabe o simples pão sobre a mesa todos os dias? Gratidão e alegria. Sabe a louça suja na pia, que muitas vezes é amaldiçoada, só está suja porque antes tinha comida. Sabe a casa que está bagunçada, que muitas vezes dá raiva de entrar? Pois é, tem casa. A alegria na celebração da vida, nas pequenas coisas, vai nos fortalecendo, e nós vamos vivendo conforme a cultura celestial e a identidade do Pai, que se alegra quando nós nos arrependemos, se alegra quando nós entendemos, se alegra quando nós repensamos, se alegra quando a gente reflete. A sua alegria nos fortalece, e por causa da sua alegria nós somos restituídos em todas as coisas. Eu gostaria de terminar essa mensagem hoje fazendo duas orações. A primeira oração é certamente com os pais, porque hoje é dia dos pais e nós temos uma responsabilidade enorme. Nos é dada a dádiva da paternidade, seja porque somos pais naturais, biológicos, pais que geraram biologicamente, seja porque nós somos pais de adoção, que receberam no coração
o privilégio de poder cuidar, educar, a responsabilidade da paternidade que era. Outro dia eu preguei só sobre isso, acho que foi no Dia das Mães. Eu disse que é muito bem definido na Bíblia Sagrada o que é responsabilidade da mãe e o que é responsabilidade do pai. A mãe, enquanto tem uma responsabilidade de nutrir, de educar e de consolar, é o que você vai ver quando você vê uma criança muito bem nutrida, muito bem vestida, muito bem encaminhada, bonitinha. Aquilo ali é a mão da mãe. O pai ia deixar descabelado. O pai não, é a mãe que faz isso. Quando você vê uma criança bem educada, uma criança que vai bem na escola, isso tem a ver com a mãe que senta, que ensina, que tem paciência. Quando você vê uma criança forte emocionalmente, bem equilibrada nas suas emoções, você vê ali muito da mãe que dá aquele conforto, que dá aquele abrigo, que regula as emoções. Todavia o trabalho do pai é indispensável. O pai é aquele que dá proteção, o pai é aquele que dá direção, e o pai é aquele que dá limites. Quando você vê uma pessoa bem resolvida, segura de si, teve uma paternidade saudável. Quando você vê uma pessoa com responsabilidade social, tal como ela foi protegida, hoje ela é protetora, tem ali uma responsabilidade. Quando você vê uma pessoa que sabe para onde está indo, ensina a criança no caminho que ela deve andar, quando ela crescer não se desviará dele, é responsabilidade do pai dar a direção espiritual. É responsabilidade do pai estabelecer os limites. Quando você vê alguém bem consciente dos seus direitos e deveres, tem ali a figura de uma paternidade saudável. É uma missão extraordinária, todavia ela é um encargo pesado. Sabe por quê? Porque nós temos a responsabilidade de darmos aos nossos filhos uma consciência de quem Deus é. Os nossos filhos vão amar a Deus ou odiar a Deus muito relacionado a quem nós fomos na vida deles, porque a Bíblia diz que o homem é esse lugar de cabeça do lar. O que de Deus pode ser conhecido se manifesta através de nós, ou deveria ser assim. Por isso que você vai ver adultos que têm dificuldade de se relacionar com Deus enquanto Pai Celestial, por causa da associação e as amarguras e dores de uma paternidade fragilizada. Então a gente tem essa responsabilidade. Eu gostaria de hoje orar com os pais que estão na casa e querem se colocar nesse lugar. Senhor, eu sei que eu não vou alcançar a perfeição, nenhum de nós vai alcançar. Nós não vamos conseguir dar aos nossos filhos tudo o que eles gostariam que nós dessemos. Todavia, Senhor, eu faço um compromisso contigo. Eu vou fazer tudo que eu posso fazer com excelência, para ser o que de mais próximo os meus filhos possam conhecer do Pai. Aquele que, quando eu partir, quando eu não estiver mais nessa terra, porque na ordem natural das coisas nós vamos antes deles, todavia eles não estarão perdidos, porque quando nós partimos eles saberão que tem um Pai Celestial que é eterno. Este não morre e sempre estará com eles. E eu quero orar também com pessoas que estão aqui. Talvez o sentimento seja meio que do filho pródigo, pensamentos intrusivos, motivações equivocadas, sentimentos mal resolvidos, e que nos leva a viver de forma irresponsável. Todavia, hoje, pela misericórdia de Deus, a gente não precisa chegar ao ponto de desejar comer lavagem de porcos, porque é possível a gente cair dentro de nós. Essa mensagem possivelmente fez alguns de nós cairmos para dentro, e caindo para dentro, dizer: eu vou me levantar e voltar a ter um relacionamento profundo com meu Pai. Eu vou voltar, é a origem, é a essência, porque ninguém se corrompe totalmente do dia para a noite. São pequenas concessões que vão nos levando à corrupção até o ponto que a mente cauteriza. Mas hoje o Senhor nos faz cair para dentro. Não existe tombo melhor do que esse. Levantamos e fazemos o caminho de volta, e ao fazer o caminho de volta, o Pai nos encontra, nos abraça com alegria e beijo, e nos restitui imediatamente com pressa
ao lugar que nós nunca deveríamos ter saído. Que seja hoje, esta noite, em nome de Jesus. Se você crê nessa palavra, levante-se de onde você está. Eu quero te convidar a vir à frente, se a mensagem falou contigo, e nós vamos orar juntos, em nome de Jesus. Bendizendo o teu nome, clamamos ao Senhor e erguemos a nossa voz em oração. Gratos, Senhor, por este dia em que fomos encontrados, fomos reconciliados, no dia em que entendemos que o Senhor é Pai, o Pai nosso que está nos céus, um Pai cheio de graça, cheio de bondade, que quando nos disciplina assim o faz por amor, sabendo que a sua palavra, uma vez que encontra em nós um lugar de honra, nos leva a desfrutar com responsabilidade, com parcimônia, com equilíbrio, toda a sorte de bênçãos que nos é dada por herança, porque esta é a verdade. Nós já somos herdeiros de todas as promessas em Cristo Jesus. Todavia, Senhor, nos leva a esse lugar de relacionamento, aonde quem o Senhor é importa mais do que o Senhor pode, aonde o relacionamento contigo, Senhor, seja mais interessante, mais valioso do que as coisas que podemos ter, e todas elas nos são dadas, porque a tua palavra diz isso claramente. Fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Muitas vezes estamos clamando por coisas que já são nossas por direito, mas o que importa mesmo é nos relacionarmos contigo. E esta forma que o Senhor lida conosco, Senhor, que a gente possa replicar na nossa casa, provendo sim, protegendo sim, doando sim, derramando sobre os nossos filhos toda sorte de bênçãos sim, mas sobretudo, Senhor, valorizando o legado, valorizando a experiência diária, valorizando a presença, valorizando, Senhor, a intimidade. Que os nossos filhos, Senhor, possam se lembrar de nós, Senhor, quando nós partimos, não pelas coisas que demos a eles, mas porque nós fomos na vida deles. Que eles possam se lembrar de nós, Senhor, quando partimos, quando eles estiverem, Senhor, nas suas vidas, resolvendo os seus problemas, lembrarem-se de que tiveram um Pai, que puderam, Senhor, se espelhar e saberem ali como resolver os seus. Ou, Senhor, caso nunca tenham visto em nós, possam ter ouvido de nós que existe um Pai celestial que é maior do que nós, e nós o servimos de todo o coração, e a este Pai eles podem procurar em todos os momentos da sua vida, e neste dia eles serão abraçados, beijados e restituídos em nome de Jesus. Que possamos ser, Senhor, o que mais próximos de Deus os nossos filhos tenham, a nossa casa tenha. Que possamos ser, Senhor, restaurados ao ponto de que toda amargura, toda raiz de amargura, toda doença, Senhor, toda incredulidade, todos os traumas sejam curados completamente. Resolve, Senhor. Talvez alguns de nós aqui não temos mais nem pais vivos para poder consertar algumas coisas, mas podemos de forma psíquica e espiritualmente, Senhor, resolver de uma vez por todas e estarmos livres a partir de agora para prosperar, porque perdoamos e pedimos perdão em nome de Jesus. Nos consertamos com todos aqueles que são vida de Deus na nossa vida, gente de Deus encaminhada a todos nós. Consertamos o nosso coração, Senhor. Nos comprometemos a consertar aquilo que é possível pessoalmente, mas aquilo que não é mais, no coração, em nome de Jesus, uma libertação total, uma cura total, uma liberação total, legalidade para avançar e prosperar em nome de Jesus. Equilibrados, podendo exercer uma paternidade saudável, porque a partir de agora somos filhos saudáveis também em nome de Jesus. Que assim seja, Senhor, essa é a nossa oração em nome de Jesus.